Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Desejo a todos uma boa noite. Irmãos, como eu prometi, eu falei que eu ia trazer aqui informações, tanto da passagem bíblica, tanto das notícias atuais sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, um objeto sagrado, que foi mandado por Deus para que Moisés construísse. Deus pediu a Moisés, para construir a Arca da Aliança e com o objetivo, de representar ali o poder e a autoridade de Deus sobre todos. E por ela ser um objeto revestido, de madeira e coberto de ouro, revestido de ouro, muitos queriam a Arca da Aliança. Ela foi passada de lugares em lugares, por pessoas a pessoas, e foi percorrido também. E certas pessoas que chegaram perto da Arca da Aliança morreram porque o poder e o maná de Deus ali era muito grande. O poder de Deus e a autoridade ali que representava na arca era muito grande. Então, muitos que poderiam segurar na arca, ficar perto da arca, eram pessoas que tivessem extremamente o temor de Deus, que tivesse a reverência de Deus, a respeito às coisas de Deus, que eram sacerdotes, Moisés, Josué, os guerreiros templários. Então esses cavaleiros templários também, muitos que eram escolhidos por Deus para carregar aquela arca. E o mais interessante é que a arca desapareceu. A arca sumiu após uma destruição ali no templo de Jerusalém. Lembrando também que ela foi levada para Salomão. E, como eu disse, foi passando de pessoa a pessoa até essa arca desaparecer, e nós não sabemos aonde ela se encontra. Então, independentemente de aonde a arca se encontra, ela é prescrita nos textos bíblicos, aonde nós devemos entender o que a arca representou, além dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado, de Arão, e o que representou ali o maná de Deus. Então, irmãos, está em Êxodo 25. Êxodo 25. Êxodo 25, os irmãos podem estar abrindo sua Bíblia em Êxodo 25. E os irmãos que quiser estar acompanhando também no grupo Ministério de Oração e também no grupo Ministério de Oração Atualizações do Status, pode estar deixando também o seu pedido de oração, que em seguida eu vou estar orando e intercedendo por todos nós. Amém? Então eu vou ler a seguir aqui a sequência, do que eu falei aqui, que muitos sabem da história da Arca da Aliança, mas não entende o que ela representou, por que ela apareceu e depois ela desapareceu, Então a gente tem que entender a vontade e os objetivos de Deus. Amém? Então, eu vou ler uma parte aqui. Em Êxodo 25. Mas também vou trazer outras informações para os irmãos entender. Amém? A Arca da Aliança é um baú sagrado que foi revestido de ouro, construído ali por Moisés, pela ordem de Deus, que Deus deu a ordem para Moisés construir a Arca da Aliança. E conforme o Êxodo 25 que está prescrito na Bíblia, para guardar as tábuas dos 10 mandamentos e a vara que representa o cajado de Arão.
e o maná de Deus. E ele simboliza a presença física de Deus entre os israelitas. Os israelitas sendo a central ali na travessia do Rio Jordão e na conquista de Jericó, onde desapareceu após a invasão de Babilônica, há 586 anos antes de Cristo, aconteceu na cronologia histórica da arca a construção e nesse deserto que foi feito de madeira de arcace e revestido toda de ouro puro, né? Foi revestida esta arca. E por dentro e por fora, com 2 querubins de ouro na tampa da arca. Esses 2 querubins de ouro, né? Que representa os anjos, né? Os querubins. Na tampa da arca e de propácio. Então, o símbolo é a presença de Deus, que foi levada à frente de todos os povos, de perante o povo, durante a travessia do deserto, há 40 anos, do Jordão. E essas batalhas, muitas das vezes, quando se passava por deserto, né, ficavam 40 anos, 40 dias, 40 noites, né? Assim cita os versículos bíblicos, né? Então, o período ali dos filisteus, aonde foi roubada pelos filisteus, em 1 Samuel, que causou as pragas, após ali 7 anos, ou melhor, 7 meses, foi 7 meses, né? Não foi 7 anos, permanecendo ali em Kiriat a Jerarim. E o tempo de Davi ao tempo de Salomão, e Davi levou para Jerusalém, e Salomão colocou ela num lugar santíssimo dentro do templo. Mas o desaparecimento e o último registro do rei Josias, que suspeitava que foi destruída ou que foi levada na destruição de Jerusalém, ali pelos babilônicos, é que causou esse transtorno. Mas as tábuas, né, da lei, que é os 10 mandamentos, que foi a ordem e a santidade de Deus, Deus ordenou que fizesse a arca para colocar as tábuas ali dentro, para que todos guardassem os mandamentos e as ordens de Deus, obedecesse e seguisse. Amém? Então, a vara de Arão também foi a escolha sobre a autoridade divina para guardar na arca, que é representado também como um cajado, né? Essa foi a vara de Arão. O cajado, que lembra também o cajado de Moisés. Amém? Então, o vaso, também foi colocado um vaso de maná, de provisão, dentro dessa arca. Amém? Além das tábuas e do cajado de Arão, foi colocado ali o maná de Deus. Foi um vaso de maná para a provisão. E a arca da aliança, descrito em Êxodo, Apocalipse, que simbolizava a presença de Deus, que continha também as tábuas da lei, como eu disse, construída por Belazel, em Êxodo 25, 37, que guiou Israel no deserto e na travessia do Jordão, mas foi capturada pelos filisteus, que cita ali em 1 Samuel 4, 6. E fixada no templo por Salomão, medite na palavra 1 Reis em 8, que aqui está em um resumo dos principais versículos sobre a passagem e a trajetória da Arca da Aliança. E a construção e o propósito no deserto, Êxodo 25, 10, 22. Mas as instruções detalhadas
por Deus a Moisés para construir a arca de madeira, de acácia e de ouro, revestida de ouro, que foi um relato da construção da arca por Bezalel. Amém? Então, em Êxodo 40, 20 e 21, onde Moisés coloca ali as tábuas do testemunho dentro da arca e que se instala dentro do tabernáculo. Tabernáculo que representa hoje monumentos, igrejas, né? Templos. Em a passagem de Números, em Números 10, 33 ao 36, a arca guia o povo a Israel no deserto. Então, a conquista ali sobre aquela época, quando vem a passagem que Moisés passa a missão para Josué. E Josué também a carrega, a arca, junto com os sacerdotes, na travessia do Rio Jordão. E a arca também é levada ao redor de Jericó durante 7 dias. Em livro de Juízes 20 e 27, na Bíblia Sagrada, o povo consulta a Deus diante da arca. E novamente a arca é capturada em retorno. Em 1 Samuel 4, 1 ao versículo 11. Os filisteus a capturam a arca e os filhos de Eli morreram. Que muitos que não conseguiam ter a mesma reverência, o mesmo temor de Deus, não poderia chegar perto desta arca. Muitos que chegavam perto da arca da aliança, morriam. Não tinha o temor de Deus. Não tinha reverência. Não era a pessoa escolhida para estar ali diante da arca. Então Deus não permitia todos chegarem perto da arca. Era somente os escolhidos. E assim, a causa das pragas na terra dos filisteus, que está em 1 Samuel 5, do versículo 1 ao 6. Em 1 Samuel, do 6, do 1 ao 21, os filisteus devolvem a arca para Bet-Semes. E o rei Davi e a mudança para Jerusalém, em 2 Samuel 6, do 1 ao 19, Davi ele transporta a arca para Jerusalém a Uzá, aonde Uzá morre ao tocar, ao encostar na arca. Como eu disse, muitos morriam ao encostar na arca, porque não tinha autoridade de Deus para estar ali. Não tinha o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo temor. Então aquele que Deus escolheu para estar perto da arca não morria, que era o caso de Moisés, que era o caso de Josué, Davi e muitos outros. Mas aqueles que não eram escolhidos, que chegaram perto da arca, colocaram a mão na arca, esses que não tinham sido escolhidos, que não tinham a autoridade de Deus, que não tinham o temor de Deus, esses morriam, foi o caso de Uzá. Em 1 Crônicas 15, do 1 ao 29, Davi organiza ali o transporte da arca pelos levitas, com os louvores. E no templo de Salomão, as últimas referências em 1 Reis, do 8 ao 1, versículo 11. E 2 Crônicas 5, 2 e 14, falando sobre a arca também, em 2 Crônicas 35, verso 3, aonde o rei Josias ordena, que a arca volte para o templo, indicando assim que ela havia sido removida daquele local. Em Jeremias 3,16, que a profecia que a arca não seria lembrada e nem faria mais falta na nova aliança.
Em Apocalipse 11:19, a arca é vista no templo de Deus e no céu. Então, assim como o pastor Paulo, né, me passou a referência que essa arca, como ela está desaparecida por muitos, e para muitos ela já apareceu, encontraram apenas o vestígio, né, da madeira de arcácia, não encontraram o revestimento de ouro, nem a tampa, né, os querubins em cima. Em Apocalipse 11:19 diz assim, que a arca é vista no templo de Deus. Então realmente pode ser que esta arca pode ter sido arrebatada por Deus e nós incansavelmente, arqueólogos, pesquisadores, pessoas curiosas do mundo continuam ali procurando aonde a Arca da Aliança se encontra. Então, eles querem saber a localização certa. Para quê? Para visitar, como se fosse uma coisa de museu, né, que eles quisessem colocar, e ir lá ver toda vez que eles quisessem ver. Mas assim, a localização da Arca da Aliança, um dos maiores mistérios arqueológicos e bíblicos, tendo desaparecido após ali a destruição do primeiro templo de Jerusalém. E sobre Nabucodonosor no século daquela época, onde as teorias variam entre a ocultação em túneis sobre um monte do templo, translada ali para a Etiópia, aonde a destruição pelos babilônicos. E nas principais teorias sobre o parandeiro. E oculta sobre um monte do templo, aonde alguns pesquisadores, como arqueólogos e curiosos ainda, entre Lemke e Remek, e sugerem que a arca foram escondidas em as câmeras subterrâneas debaixo daquele antigo Santo dos Santos, no monte do Templo do Monte, no monte do Templo, aonde o atual domo da rocha para proteger da invasão babilônica. Então ela foi submersa entre essas câmeras, foi escondida entre essas câmeras subterrâneas, debaixo ali do antigo Santo dos Santos, no monte do templo atual, do domo da rocha para proteger da invasão babilônica. Aonde a tradição da Epiote, a igreja arquedoce, que acredita que a Epiote afirma que a arca está dentro, que afirma que esta arca está dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Então, para onde teria sido levada esta arca? Para onde ela está? Muitos curiosos especulam ainda que vão encontrá-la e que vão achar pelo menos alguma coisa ali que encaixa que aquele vestígio, por exemplo, que acharam pode ser o fundo do baú da Arca da Aliança. Então, escondida no Monte de Nebo, a segundo livro de Macabeus, que é um dos livros, né, excluídos da Bíblia Sagrada Canônica. Então, o livro de Macabeus, que sugere que o profeta Jeremias teria ocultado a arca em uma caverna no Monte de Nebo, na Jordânia. Então aí já vem a outra especulação, que ela foi para outro lugar, né, em Jordânia. Então a destruição, aonde Saque é possível que ela também tenha sido derretida ou levada ou despojo pelos babilônicos em 586 a.C. Então é bem possível que essa arca revestida de ouro, ela pode ter sido derretida, né? Eles podem ter derretido o ouro dela e ficado ali só o fundo do baú de acácia
que Moisés tinha feito, né? Conforme a ordem de Deus. Mas é bem possível que ela pode ter sido derretida ou levada pelos despojos dos babilônicos em 586 a.C. E apareceu, e a arca desapareceu, na verdade. A arca desapareceu. Ela desapareceu da narrativa bíblica antes do exílio babilônico, sem registro claro da destruição que alimentava as crenças que ali ainda estava, ou que estava, né, ou que esteve escondida por todo esse tempo. Mas além das tábuas dos 10 mandamentos, né, e da vara de Arão que foi colocada ali dentro da arca, havia um vaso de ouro contendo o maná. Esse é o pote do maná que servia como a lembrança duradoura da provisão divina e de alimento para o povo de Israel durante toda a sua jornada por 40 anos pelo deserto. Então o vaso com maná que representava a provisão e o cuidado e o diário de Deus. A vara de Arão, o cajado de Arão, que representava a escolha divina e a autoridade sacerdócio. As tábuas da lei, que representa o caráter e o santo de Deus e a aliança com o povo. Então a arca da aliança também representou o caráter e a autoridade de Deus com o povo e a aliança com o povo. A arca representava a autoridade e o poder de Deus e a aliança com o povo. Amém? Então nós vamos ler mais um pedaço aqui, em Êxodo 24, 25, e o título diz assim: a arca de madeira de Setim. Vamos ler esse pedaço aqui. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de Setim, aonde o seu comprimento seria de 2 e corvados em meio a sua largura, e de um corvado em meio, e de um meio corvado e um meio a sua altura, e cobrindo de ouro puro, e por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, aonde porás nos 4 cantos dela, e das 2 argolas num lado dela, e das 2 argolas no outro lado dela. E farás as varas de madeira de cetim, e cobrirás de ouro, revestida de ouro. Meterás estas, colocarás estas varas nas argolas aos lados da arca, para que levar com elas a arca e as varas que estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E depois porás na arca o testemunho que então o te darei. O propácio de ouro puro, que também farás um propácio de ouro puro, ao seu comprimento, que será de 2 covados em meio à sua largura, de um covado e meia. Farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do portório, e farás um querubim na extremidade do dumo da parte, e o outro querubim da extremidade da outra parte. E só uma peça com propácio que fareis os querubins nas 2 extremidades dele, e os querubins que estenderão as suas asas por cima, e cobrirão com as suas asas com o portório as suas faces dele, em uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propístório, e porás o propístório em cima da arca depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali
virei a ti e falarei contigo, de cima do propósito e do meio ali dos dois querubins que estavam sobre a arca, e do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a mesa de madeira de cetim também farás uma mesa de madeira de cetim, aonde o seu comprimento será de 2 covados, e a sua largura de 1 covado, a sua altura, e de 1 covado ao meio, e o cobrirás com ouro puro, e também lhe farás uma coroa de ouro ao seu redor, e também lhe farás uma moldura ao seu redor, de largura de uma mão, lhe farás uma coroa de ouro ao seu redor da moldura, e também lhe farás 4 argolas de ouro, que as argolas nos 4 cantos que estão aos seus 4 pés. Então, irmãos, isso aqui são detalhes sobre a arca, sobre cada canto da arca, do fundo, das beiradas, da tampa, dos querubins. Então aqui a Bíblia está citando todos os detalhes sobre a arca até o versículo 40. Amém? Então aqui eu já li com muita paciência aqui. Mas isso aqui está explicando os detalhes que Deus passou para Moisés revestir a arca, construir a arca, para que ela fosse feita conforme a vontade e o querer de Deus naquele tempo. E assim, passou esses detalhes aqui, aonde Deus também escreveu os 10 mandamentos nas tábuas, passando ali para Moisés. E passando ali para Moisés, Moisés colocou essas tábuas dos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança, aonde Deus escolhe Arão e seus filhos sacerdotes também para chegarem em Israel no seu ofício sacerdotal, que muitos foram escolhidos, né, para carregar a Arca da Aliança. Mas então, irmãos, eu gostaria de parar por aqui e falar o seguinte, que nós temos a mensagem, nós temos a Bíblia como escudo, sabedoria e aprendizado. Nós temos a fé sobrenatural e a fé. Nós temos a fé física e a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural e o Espírito Santo que nos chega até a Deus. Amém? Então nós precisamos nos basear da vontade e do querer de Deus. Porque sobre aquilo que é de Deus, e não tivemos autorização e nem autoridade para tocar, nós não podemos tocar. Assim como nós, que somos a preciosidade do Senhor, nenhum mal vai te tocar, nenhum mal vai te atingir. Então isso que eu entendi sobre a Arca da Aliança também, que assim como a arca não poderia ser tocada, o Senhor Deus também estabeleceu sobre aqueles que foram escolhidos para carregar a arca que nenhum daqueles inimigos poderiam tocar nos seus escolhidos. E assim como nos tempos atuais de hoje, nós somos como a preciosidade de Deus, a menina dos seus olhos que o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. E assim eu realizo a oração final para encerrar esse vídeo da Arca da Aliança. Preparem aí seu copo com água, preparem aí seu óleo ungido, em nome do Senhor Jesus. Está aqui todos os pedidos de oração. Está aqui todos os pedidos de oração, caderno de oração. Amém? Eu vou ler aqui novamente, né? Os pedidos de oração. E os pedidos de oração dessa semana Aparecida Diarista, Marcos Breoso, jornalista,
em os grupos de oração: Renato Brito Rodrigues, Mercedes Lina de Brito, Hilda Gonçalves e família, Rodrigo Santos, mãe da Vanusa, irmã Ereneide Souza de Jesus, em oração por toda a família. E oração também pelo pastor Paulo e seu filho Pablo. Todos que quiserem deixar seu pedido de oração, pode estar deixando na mensagem no WhatsApp ou no grupo Ministério de Oração. Amém? Ou pode estar acompanhando aqui os vídeos do YouTube, realizando a oração junto comigo, no momento de reflexão, no momento de oração. E nós precisamos cada vez mais nos achegar até a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos interceder por todos nós em nome de Jesus. Vamos repreender o devorador, o destruidor, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento eu peço licença para entrar na Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor dos exércitos, Senhor Jeová. E o Espírito Santo de Deus, que sonda corações, sabe de tudo e nos conhece. Pai, que em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te pedimos, ó Pai, pela Tua honra, a Tua glória e Teu poder, e que em nome do Senhor Jesus, todas essas pessoas que estão acompanhando as mensagens e as pregações, os momentos de reflexões sobre a palavra de Deus, sobre essa mensagem também da Arca da Aliança que foi ministrada, que foi falada, que foi citada aqui no vídeo do canal do YouTube, no grupo Ministério de Oração, que todos possam ser abençoados e alcançados por Deus e pelo Teu Espírito Santo, que possa convencer essa pessoa a aceitar o Seu nome como seu único e suficiente Salvador. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos o micrador, o destruidor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço ao Senhor que dá ordem aos Teus anjos, ao Teu respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim como Deus e o Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar toda a potestade do mal que há sobre a vida das pessoas. Nós oramos e intercedemos para repreender toda a potestade do mal, todo o mal que há nessa vida, caia por terra. Em nome de Jesus nós repreendemos pela autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 7 vezes nós expulsamos, em nome de Jesus. Sai dessa vida, sai dessa casa, e que a presença do Senhor Jesus estabeleça em nossos corações, em seu coração, em todas essas vidas que estão escutando e orando junto comigo, intercedendo junto comigo, por todos nós, por todas essas pessoas que deixaram aqui o seu pedido de oração. Nós oramos pela vida sentimental, nós oramos pelas famílias, nós oramos para o Senhor prosperar em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para o Senhor abençoar a área da saúde, nós oramos para o Senhor abrir porta de emprego para esse que está aí desempregado, nós oramos para esse que está solteiro, orando, pedindo ao Senhor pela sua vida sentimental. Nós oramos e agradecemos a Deus por esses casais, abençoando os casais, as famílias, os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando, ó Deus, esse copo com água, neste dia, desta noite e desta madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.